Qual o nome completo do senhor? Júlio César Bueno Vale. E qual é o grau de parentesco? Eu sou neto de Carolina Quadros de Toledo. O senhor tem lembranças de como era a professora Carolina? Sim, eu vivi com ela um período, né? Em 1965, 66, morávamos em São José do Rio Preto. Aí minha mãe teve que ser submetida à primeira cirurgia do coração naquela época. E eu, como era tido como uma criança hiperativa, eles ficaram preocupados que eu fosse para São Paulo. E aí eu fiquei na casa da minha avó por 3 anos. Fiz lá o que antigamente se chamava grupo escolar, né? Fiz o 2º, 3º e 4º ano lá. E depois é que eu fui embora para São Paulo junto com os meus pais. O senhor tem algum dado sobre a carreira da professora Carolina? Olha, pelo que eu me lembro que meu pai relatava muito, né? Minha avó, o pai morreu muito cedo, o pai era juiz de direito, lá em Curitiba, né? E ele faleceu na gripe espanhola. E ela ainda muito nova, só tinha um irmão. O avô dela, na época, né, achou melhor que ela viesse morar com os parentes do pai, porque a mãe casaria como realmente casou pela segunda vez. E ela veio para Amparo, na casa de um tio. Aí é que ela, por isso que estudou em Campinas. Ela terminou os seus estudos em Campinas. Dali deve ter, não sei se na época como funcionava, mas não sei se era concurso ou era nomeação, ela foi trabalhar em Palmares Paulista como professora. Né? Lá conheceu meu avô, que era farmacêutico. Farmacêutico naquela época era um cidadão que manipulava remédio, não existia o remédio comprado. Né? E casaram-se e tiveram 4 filhos. O mais velho é meu pai, Antônio Luiz Toledo Vale, que foi advogado. Depois dele veio a Lígia Toledo Vale, que foi professora em Catanduva a vida toda. Ela sempre deu aula lá. Sempre lá. A Maria Elisa, que nasceu em Palmares Paulista. Foi a única que nasceu em Palmares Paulista. Porque os outros 2 foram nascer em Santa Rita do Passa Quatro, que era onde moravam os pais do meu avô. Meu avô, isso. E, por último, Cícero Augusto Toledo Vale, que era promotor de justiça. Né? E as 2 filhas não casaram, só meu pai e meu tio, o caçula. Então, a minha avó Carolina, ela teve 8 netos. 8 netos. 4 de cada filho. Né? As mulheres, quase todas são professoras. Que bom. A sua irmã, né? Com exceção de uma prima que é enfermeira. Né? Olha, todo mundo, né, teve ela assim como um exemplo, uma mestra mesmo, né? Seguiram. Um dos meus primos vive nos Estados Unidos já há muitos anos. O outro irmão dele mais velho é advogado em Maringá. O outro trabalha na Petrobras em Campinas. Né? E essa é a família. Família, né? Que minha avó constituiu. Constituiu. Minha avó era considerada uma pessoa avançada para a sua época. Avante. Ela sempre viveu à frente, né? Sempre arrojada, né? Você imagina uma curitibana vir para Palmares Paulista para começar a vida de Ela professor. estudou em Campinas, né? Ela terminou seus estudos em Campinas. A escola, eu não sei te dizer qual que é essa escola de freiras, o que é. Tá? E ela ministrava aulas para qual faixa etária? Para o que seria grupo escolar na época, né? No início, 1º, 2º, 3º, 4º ano. Inclusive os filhos foram alunos dela. Porque de Palmares ela foi para Catanduva. Eles foram para Catanduva. Aonde ela exerceu a maior parte do tempo de professora. Né?
A carreira dela foi mais Foi. Catanduva. Foi Catanduva até o final. Uhum. Né? E enfrentava as dificuldades da época. Para dar aula tinha que ir de charrete. Charrete. Não tinha transporte. Não tinha transporte, Era locomoção, né? Era uma coisa difícil. Minha professora também primária, ela fazia isso. Ela morava em Paraíso e ia de charrete dar aula pra gente numa escola rural. Olha, eu não tenho certeza se ela deu aula lá em Paraíso. Tá? Sim. Aí precisava ver. Vocês perguntam mais ou menos na época, ela deve ter ido ali para Palmares Paulista, né, que devia ser uma cidade maior, que tinha condições, onde tinha uma pensão, porque ela acabou conhecendo meu avô em razão dessa pensão. Os dois Certo. moravam na mesma pensão. Eu calculo que tenha sido entre 19 e 20, 1919 e 1920. Tá. Muito bom a situação, assim, a data, né? E depois que a professora Carolina morreu, né? Aí ela foi, como que a família acolheu essa notícia de que Olha, ela seria homenageada com o nome de uma Em razão escola? de ela ser professora, Sim. conhecida na cidade. A minha tia também é professora, uma professora também ativa, dessas que participava de tudo que tinha que participar. Né? A diretora de ensino vivia na casa da minha avó. Olha. Era Graciema. Graciema. Isso. Era gente de casa, Graciema. Né? E minha avó faleceu. Eu acho que eles é que devem ter movimentado, indicado nesse sentido. Eu não sei, porque, pelo que me consta, parece que tem que ter uma lei estadual estabelecendo o nome da escola. O nome da escola, isso. o nome. E eles certamente, por indicação do município, cria-se uma escola e aí isso, que nome sugere, né? E aí eu acredito como a dona Graciema era talvez aí que minha irmã mais velha fala. Minha irmã mais velha é 10 anos mais velha, quer dizer, ela era já mais crescidinha nessa época, porque quando minha avó morreu eu devia ter uns 12, 13 anos. A minha irmã já tinha uns 20 e poucos. É que conta aqui, acho que ela foi professora lá em Palmares, por isso que foi dado o nome na escola, que foi o primeiro lugar que ela deu aula. Que é o primeiro lugar então? Palmares não. Paraíso. 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 Certo. Paraíso, na época, não devia ser município. Devia ser. No tempo em que ela trabalhou lá, devia ser um distrito. De Palmares, alguma coisa nesse sentido. Jabuticabal, hein? Ou Pirangi. Pirangi? Eu acho que deve ter sido mesmo por conta da diretoria, né? Hoje a diretoria, na época não era a diretoria que falava, né? Catanduva, certamente a professora Graciema tinha um grande apreço, como o senhor disse, e indicou certamente a primeira escola que foi fundada depois na morte da professora Carolina, e aí por sorte foi a nossa escola. Lá foi fundada quando, a de Paraíso? Ela foi em lá era 1967. 67. Então ela foi ser professora então, em Palmares. Porque não havia outro motivo para ela ir para Palmares. Né? Então era Palmares. É a minha mãe que deve ter feito confusão nesse sentido aí. Essa data em Palmares deve ter escola lá desde essa época. Porque Catanduva foi um lugar importante para a escola. A criação está em 63, né? Em 67, o prédio foi alguma coisa de prédio, mas em 1970. Então, por isso era uma escola nova, porque ela faleceu em 1970 e isso deve ter acontecido em 71, 72. 70 que foi o 70. Patronímico. Que recebeu o nome de então professora Carolina. Foi meses depois. Depois que ela faleceu. Acho que ela faleceu em 69, 69, Foi exatamente isso, né? E o dia que a Escola Carolina recebeu o nome, né? Foi uma coisa que todos se sentiram honrados nesse sentido, tanto é que reuniu toda a família em Catanduva para ir lá no dia em que foi feito uma cerimônia em que estava dando nome à escola. Inclusive foi levado um quadro, se não me engano, o quadro é dessa foto que era mais jovem, da formatura. A família levou o quadro para ser colocado lá no local. E teve lá uma recepçãozinha, alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro que tinha uma das filhas, que era cozinheira dessas
tudo que faz tem que estar perfeito. Sei. Fez um bolo para levar. Olha. E a gente alugou uma piroca Kombi para poder caber o pessoal todo. E esse bolo foi atrás, lá em cima do motor da Kombi. Quentinho. E a estrada tinha muita costela de vaca, era terra, né? Era. A trepidação, o bolo desmontou. Montou. Foi um jogo. Isso eu lembro. Uma coisa E bem interessante. teve mais alguma coisa nesse dia que o senhor se lembra? Teve lá uma recepção, Ah. acho que a diretora da época providenciou alguma coisa. Ah, Teve lá o ato solene de encerrar a Sim. placa, de encerrar o. Isso a gente tem uma vaga lembrança, era pequeno. Tá? Uhum. Isso. teve a placa na escola? Deve ter Deve ter tido, sim. Ah, Tá? Então Porque- é, porque não é- não haveria motivo de Ah. você fazer lá uma isso. recepção se não tivesse a placa, se não tivesse a foto ah, do patrono, coisa e tal, né? Isso, então a gente, assim, como o senhor disse, deve ter sido muito honroso, né, Sim. para a família, né, saber que ela estava sendo homenageada com um nome que perpetuar a escola, né, uma É. lembrança, né, bem grande com isso. A gente, graças a Deus, a minha família, temos vários exemplos assim. Minha mãe é nome de escola também, São José do Rio Preto. A Também, Goiânia, né? Bueno Vale, no Anchieta. Eu tenho uma tia que era cunhada da minha avó, né? Alzira Vale Ronenberg, também Também. aqui em Rio Preto. Que bom. Que é uma irmã da minha mãe, Letícia de Godoy Bueno Lopes, ou Letícia Bueno Lopes, em Araraquara. Ah, Né? são pessoas que se dedicaram mesmo. Logo que eu nasci, mudou para Rio Preto. Chegou aqui numa época, teve aquele acidente de 59. Isso, do Rio Turvo. Isso. Sim, Ela tinha muito acabado de comentado. chegar na cidade como diretora do Marcelo, né, que é a escola da Marcelo. Né? E lá em Adamantina tem uma rua com o nome dela, aqui em Rio Preto também. Que bom, né? Minha mãe era muito versada na legislação de professores, funcionários públicos, isso aqui, coisa e tal. E ela, quando faleceu, ela trabalhava na Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação. E o senhor se lembra assim, de algum traço marcante da personalidade da Carolina de Quadros? Algo marcante para você? Os netos, ela era muito carinhosa. Ah, Que bom. Né? Ela era uma pessoa baixinha, de estatura muito baixa. E eu morei 3 anos com ela, ela tinha uma afeição por mim muito grande. Né? Ela vivia atrás de mim o dia inteiro. Que bom, né? E minha tia, muito rigorosa, depois do almoço tinha que fazer tarefa. ah, Eu lembro que ela ficava na mesa assim, em pé mesmo, e ficava assim, né? Com os queixos assim, só escutando. A minha tia foi perguntar. Tá voada. Vamos ver se... Eu dou uma olhada para responder, ela pumba. Respondia. Olha só, né? E assim, uma palavra, o senhor teria uma palavra para definir esse jeito Olha, da Carolina? ela era uma mulher avançada para a sua época. Uma mulher avançada para a sua época. Né? Saí lá de Curitiba, vim estudar e logo terminando os estudos. No Corajosa. começo do século, isso. Você vê que para a mulher era difícil. É Até difícil. hoje você tem dificuldade da mulher ter uma inclusão social. Exatamente. Agora, E ela, imagina desde lá no aquela século, época, ela já procurou se incluir. Né? uma mulher avante E em seu Ele tempo. tinha uma profissão de professor, infelizmente nesse país foi desmoralizada. Era uma das profissões mais bem, digamos assim, respeitadas pela sociedade. Exatamente. Inclusive o irmão dela, meio irmão, né? Irmão por parte de mãe, engenheiro civil, ele veio ser professor de matemática em Catanduva. E ficou praticamente no mesmo período, quer dizer, Mas era além mais, dela, ela tinha um irmão que também era professor Professor, na cidade. Né? O cidadão de engenheiro civil se dedicar para ser professor Professor, de né? matemática. Hoje, Né? né? Hoje, E ele teve 4 filhos e encaminhou todos. Né? E também, parece que o senhor me falou que ela separou também, né, do seu avô?
numa determinada época ela se separou. Parece que tinha uma questão de uma propriedade rural no norte do Paraná com o irmão dela. E ele foi, esse meu avô foi lá para tomar conta. E tem os motivos aí que não precisa ser revelado. Exatamente. Ela pegou e mandou naquele tempo por carta, né, dizendo que tomasse seu rumo por lá. Bem à frente, né? Exatamente, né? Uma senhora bem à frente, né? Que bom a nossa escola, né? Tanto é que, Deles. que aí não nome consta importante. o nome Vale, né? Porque o nome dela correto seria Carolina Costa Toledo Vale. Ela mesma aboliu o Vale. Olha, então. Gostaria assim que o senhor deixasse uma mensagem para toda a nossa comunidade escolar que vai estar assistindo depois. Que siga o exemplo da patrona, que foi uma mulher avançada, né? Que procurou sozinha, órfã de pai, né? Já se posicionou na vida através dos estudos. Foi o estudo que levou ela a ser professora e constituir família. Né? E ter o exemplo de que ela constituiu uma família, ela veio de uma família e constituiu família. E que hoje a gente precisa preservar a família. Hoje em dia a família está muito deixada para trás. E a maioria das pessoas pensam que a escola é o lugar de educar em todos os sentidos. Não é nesse sentido. A escola é para te dar ensinamentos, não é para educar você no modo de vida. Que é como os pais hoje pensam e mandam os filhos para a escola dessa forma. Né? Senhor Júlia, então em nome da escola, da equipe gestora, a gente agradece a disponibilidade do senhor ter concedido essa entrevista. Para mim foi um prazer. Tá? São dados importantes lá que a gente tem que acrescentar lá. E o tempo, né, do senhor ter cedido esse tempo para nós aqui. Não, isso para mim foi um prazer, principalmente por falar de pessoas tão caras a mim. Então foram assim, informações importantes. Eu fui aluna da escola, né, na década de 70 e na década de 80 já comecei a trabalhar na Escola Carolina. Então um apreço muito grande pelo nome da escola, pela escola. Né? E a gente vê hoje nós vamos ter a oportunidade de estar falando para os nossos alunos quem foi a professora Carolina, né? E a gente tinha essa carência de saber. Então a gente agradece demais o senhor estar proporcionando isso. A mãe morava em Curitiba, né? E ela pegava os filhos, precisava ter coragem. Ia de trem para São Paulo, chegava lá fazer uma baldeação para pegar um trem para Curitiba. Meu Deus. Era praticamente quase que 2 dias de viagem para passar as férias. Eles vão passar férias em Curitiba. Então é isso. Obrigada. Tá ok.